Pai do Senhor, meus irmãos, todo mundo bom? Vamos compartilhar uma ideia, um pensamento aqui, né? A respeito da tentação de Jesus. Eu estava estudando e analisando e de repente eu encontrei ali a primeira tentação de Jesus, né? Transforme essa pedra em pão. Primeiro, o inimigo estava tentando colocar uma dúvida naquilo que Jesus tinha certeza. E usando o que? A circunstância daquele momento para colocar em xeque aquilo que Jesus sabia que estava certo. Entende? Lá no batismo, quando ele foi batizado, ele ouviu uma voz que disse assim: Tu és o meu filho amado, este é meu filho amado. E agora o inimigo está dizendo assim: se tu és filho de Deus. Muitas questões aparecem nas nossas vidas para colocar em dúvida coisas que nós temos certeza concreta, certeza absoluta, para tirar o nosso foco, para nos fazer a gente fugir do propósito. Em segundo lugar, transforme em pão essas pedras. Qual seria a ideia de Satanás? Qual seria a ideia do inimigo? Que Jesus transformasse todas aquelas pedras em pão, montasse uma ONG e começasse a distribuir pão para todo mundo? Qual era o pensamento, né? Eu não sei. Ou que Jesus apenas se alimentasse naquele momento de uma pedra transformada em pão? Olha só. Desde o início o trabalho foi valorizado. O trabalho não é um castigo ao pecado. O trabalho não é um castigo por causa do homem ter pecado. O trabalho ele é um privilégio, né? E o trabalho faz produzir, faz a terra produzir, faz as coisas multiplicarem, né? Deus disse para o homem lá no Éden: agora você vai trabalhar, você vai lavrar a terra, você vai crescer e você vai multiplicar. Agora vem o diabo e fala assim: transforma em pão esta pedra. Não precisa de trabalhar, é só transformar em pão aquilo que não é pão. É só ganhar aquilo que você não tem, que não é seu, que é de graça, mas que alguém trabalhou para pagar, porque não tem nada de graça, as coisas são pagas. Se a gente não paga, outra pessoa paga, né? Jesus multiplicou o pão, na verdade, mas alguém trouxe o pão até Jesus e Jesus multiplicou o pão e depois deu às pessoas. Ninguém trouxe pedra a Jesus. Alguém teve que trabalhar, produzir um pão, colocar na mão de Jesus e Jesus multiplicar. Todo pão multiplicado só terá valor se ele passar pela mão de Jesus. Caso contrário, não tem valor o pão que não passa pela mão de Jesus. Eu quero encerrar isso aqui dizendo que não é importante ou não é tão importante, é importante. É importante. Não é o mais importante você levar pão às pessoas, mas é muito importante você levar as pessoas ao pão vivo que desceu do céu. Não é tão importante você transformar coisas para atender necessidades de pessoas que não produzem. Transforme essa pedra em pão. Primeiro, o inimigo estava tentando colocar uma dúvida naquilo que Jesus tinha certeza. E usando o que? A circunstância daquele momento para colocar em xeque aquilo que Jesus sabia que estava certo. Entende? Lá no batismo, quando ele foi batizado, ele ouviu uma voz que disse assim: Tu és o meu filho amado, este é meu filho amado. E agora o inimigo está dizendo assim: se tu és filho de Deus. Muitas questões aparecem nas nossas vidas para colocar em dúvida coisas que nós temos certeza concreta, certeza absoluta, para tirar o nosso foco, para nos fazer a gente fugir do propósito. Em segundo lugar, transforme em pão essas pedras. Qual seria a ideia de Satanás? Qual seria a ideia do inimigo?
que Jesus transformasse todas aquelas pedras em pão, montasse uma ONG e começasse a distribuir pão para todo mundo? Qual era o pensamento, né? Eu não sei. Ou que Jesus apenas se alimentasse naquele momento de uma pedra transformada em pão. Olha só, desde o início o trabalho foi valorizado. O trabalho não é um castigo ao pecado. O trabalho não é um castigo por causa do homem ter pecado. O trabalho, ele é um privilégio, né? E o trabalho faz produzir, faz a terra produzir, faz as coisas multiplicarem, né? Deus disse para o homem lá no Éden, né? Agora você vai trabalhar, você vai lavrar a terra, você vai crescer e você vai multiplicar. Agora vem o diabo e fala assim, transforma em pão esta pedra. Não precisa de trabalhar, é só transformar em pão aquilo que não é pão. É só ganhar aquilo que você não tem, que não é seu, que é de graça, mas que alguém trabalhou para pagar, porque não tem nada de graça, as coisas são pagas. Se a gente não paga, outra pessoa paga, né? Jesus multiplicou o pão, na verdade, mas alguém trouxe o pão até Jesus e Jesus multiplicou o pão e depois deu às pessoas. Ninguém trouxe pedra a Jesus. Alguém teve que trabalhar, produzir um pão, colocar na mão de Jesus e Jesus multiplicar. Todo pão multiplicado só terá valor se ele passar pela mão de Jesus. Caso contrário, não tem valor o pão que não passa pela mão de Jesus. Eu quero encerrar isso aqui dizendo que não é importante ou não é tão importante, é importante. É importante. Não é o mais importante você levar pão às pessoas. Mas é muito importante você levar as pessoas ao pão vivo que desceu do céu. Não é tão importante você transformar coisas para atender necessidades de pessoas que não produzem. É muito mais importante dar oportunidade para essas pessoas produzirem. Ensinar o caminho da prosperidade. E só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho. Dicionário. Não existe outro lugar que existe sucesso, que existe conquista, que existe produção sem trabalho. Então, pense nisso, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Independente do lugar, independente do local, guarde essa frase. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho dá dignidade para o homem.